Muito bem, gente, bom dia. Eu venho através desta palavra, em nome do Senhor Jesus, pessoal, trazer um alerta à igreja, ao povo cristão. Estava falando com umas pessoas há poucos dias sobre a obra de Deus e a gente tem visto muito escândalo, muitas coisas erradas acontecendo. E eu queria passar para você, homem ou mulher de Deus, que você deve tomar cuidado com a sua vida, com as doutrinas que você tem seguido, com os ensinamentos que você tem seguido. Porque até mesmo estava conversando com as pessoas numa live há pouco tempo atrás, e falando sobre essa questão em que as pessoas têm usado muito a expressão sobre o desigrejado, a pessoa que não, para mim é mais cômodo, né? Porque quando eu estou em casa, eu sigo uma palavra aqui, eu pego uma mensagem, eu pego uma promessa, aí depois eu faço um Pix, né? Eu faço uma minha oferta via Pix, o meu dízimo via transferência. Cuidado, cuidado com os ensinamentos que você tem seguido em casa. Porque o Senhor Jesus, ele disse na sua palavra, a minha casa será chamada a casa de oração. Deus, desde o princípio, quando ele tirou o povo de Israel do Egito, ele já passou para o seu povo o desenho do templo, o molde do templo. Por que será que Deus fez isso? Por que será que Jesus, enquanto criança, também foi apresentado pelos seus pais no templo? Porque sempre houve o templo desde. Sempre houve a preocupação de construir o templo. Será que era para ninguém ir lá? Será que era para construir um palácio, deixar ali pronto? Sacerdotes, homens deixando suas famílias, como você vê o exemplo do profeta que era pai de João Batista, né? O sacerdote, aliás, Zacarias, que ele cumpria o seu dever, ele cumpria a sua rotina, né, a sua escala no templo. A Bíblia diz que Zacarias se apresentou no templo e aquele dia o anjo falou com ele. Para que tudo isso? Para que Deus criaria um templo se é para o povo não comparecer ao templo? Então, eu tenho falado para as pessoas, cuidado com essa história. Nós estamos vivendo num tempo, igreja, em que as pessoas elas estão procurando maneiras de não ter que fazer esforço nenhum para Deus. Eu estava até falando, tem pessoa que sai de um... Por exemplo, nós estamos em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e tem pessoas que saem de Belo Horizonte e vai lá para Florianópolis pular carnaval. Tem pessoas que vai para o Rio de Janeiro, passa 4, 5 dias lá pulando carnaval, em passeatas, em manifestações. Tem pessoa que sai do bairro, vem para o centro da cidade, andam a pé, passam noite acordada para satisfazer, para alimentar a sua carne. Aí você vê cristãos, pessoas que se dizem de Deus, falando, eu sou desigrejado. Será que está certo isso? E você me diz, não, bispo, para mim isso é mais cômodo, né? Hoje em dia as pessoas estão em busca de comodidade. Mas e você, cristão? Será que você não está em busca, né, de comodismo, não? Cuidado para você não confundir comodidade com comodismo. As pessoas não querem fazer nada para Deus. Entenda você que o Senhor Jesus, ele disse o quê? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma vida de sacrifício, é uma vida de renúncia, é uma vida de esforço. Seguir Jesus não é como as pessoas estão pensando, basta usar o nome dele. Você tem visto muitas pessoas aí que do nada começam a usar o nome de Jesus, mas muitas dessas pessoas não querem nada com ele, não. Elas estão em busca de benefícios próprios. Então, quando você fica seguindo a cicrano, seguindo a fulano, nem sempre você está seguindo a Deus, não. Cuidado. Então, essa história de desigrejado não combina com a palavra de Deus. Até o próprio Senhor Jesus, após o batismo, ele foi para o templo ler o livro do profeta Isaías. Então, para que Jesus iria ao templo?
Se Deus não quisesse o homem, o povo lá no templo adorando ele, meu amigo. Veja você que ele mesmo disse, quando ele chegou lá, estavam fazendo comércio no templo, tinha gente vendendo animal, tinha gente vendendo um monte de porcaria lá. Jesus se revoltou. E diga a você uma verdade, hoje também Deus está revoltado, meu amigo. Que estão fazendo comércio dentro da igreja, estão vendendo todo tipo de bugiganga para as pessoas, dizendo que é em nome de Jesus. Então, nem sempre usar o nome de Jesus quer dizer estar agradando a Deus. Então, cuidado para você que se diz desigrejado. Você não está sendo uma pessoa afastada do reino de Deus, uma pessoa sem mérito para a salvação. Você está querendo um Deus, sabe como? Um Deus fast food, não é verdade? Receber tudo em casa, né? Ah, não, manda um pix, manda uma ofertinha e fique quietinho aqui. Até quando, meu amigo, você vai ser assim? Então eu fico imaginando, tem pessoa fazendo loucuras para festa, para passeios, para baladas, para festa, para carnaval, até para prostituição. E o cristão não quer sair de casa para ir ao templo adorar a Deus? Que amor é esse? Ah, que renúncia é essa? E depois disse que quer seguir Jesus. Pois ele falou: se alguém quiser vir após mim, negue-se. Negue-se a si mesmo, pare de fazer as suas vontades e vá à casa de Deus adorar a Deus. Aí você me diz: ah, bicho, mas está cheio de igreja por aí, enganosa, está cheio de pastor. Realmente está. Mas às vezes a culpa disso são as pessoas mesmo. Elas gostam de ser enganadas. É verdade. Quando você fica na sua casa aí, você começa a ouvir um sujeito que tem palavrinhas bonitas, né? Cabelinho bonito, né? Bem vestidinho, te enrolando aí te manda uma mensagenzinha da Bíblia, né? Uma promessazinha e fala para você: ó, meu Pix está aí, a minha conta está aí, é só você mandar X e você manda. É você que está gostando disso. Ou seja, você está gostando de ser enganado. Olha o que diz a palavra de Deus, irmãos. Estava lendo aqui o livro do Timóteo, do apóstolo, né? Diz assim: olha, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insta, a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. O que é redarguas? O que é redarguar? Redarguir. Redarguir, meu amigo, é condenar, é acusar, é ver coisa errada e falar. Talvez você está num lugar em que as pessoas sempre procuram coisinhas agradáveis para te falar. Você está seguindo um profeta, vamos dizer, um dito profeta, que só fala o que o teu ouvido quer ouvir, meu amigo. Que você vai prosperar, que você vai vencer, que você isso, você aquilo. Nunca fala sobre pecado. Nunca fala sobre duas pessoas viverem juntas sem se casar. Nunca fala sobre a pessoa ser mesquinha para com Deus, só dá quando tem intenção de receber. Ah, irmãos, um com mágoa do outro. Pessoas, casamentos sendo destruídos, pessoas se separando como se fosse brincadeira. Redarguir é condenar, é falar o que está errado, igreja. Vê se os ditos profetas de hoje em dia estão fazendo isso. Pois é o que diz a palavra de Deus. Sabe por que eles não fazem isso? Porque não agrada. Falar a verdade não agrada, pessoal. O diabo é o pai da mentira. E quem está endemoniado gosta de ouvir mentira. Vê que a pessoa está errada, a pessoa de Deus não tem nada, fala: não, Deus é contigo, você é isso e aquilo. É o que o ser humano quer ouvir. Na verdade, é o que muita gente quer ouvir. E eles fazem isso, sabe por quê? Porque se falar a verdade, não traz benefício. Há homens aí que não querem ganhar almas, não, querem ganhar multidão, para eles ficar famosos. Para ficar ouvindo palavrinhas de admiração. Tem gente que fala mais do seu daquele artista, daquele símbolo que ele segue, do que do próprio Senhor Jesus. Mas você pode falar a verdade, tem gente que vai à igreja não atrás de Deus. Ah, eu vim aqui, fulano está aqui, fulano prega aqui, fulano está aqui hoje. Ah, não é aqui não? Ah, então tá, tchau. Não quer nem saber. Não vai buscar Deus, não. Vai buscar o homem. Vai buscar o que agrada o seu ouvidinho. Então, aí quando ele fala repreenda, redarguas, ele quer dizer condene. Condene o que é errado. E está muito profeta por aí que não está condenando o que está errado. Não sabe por quê? Porque isso não agrada o povo.
o que faz cosquinha nos ouvidos do povo, é só falar, você é vencedor, você é bonitinho, você é de Deus, não sei o quê. Tá lá a irmã, lá com a roupa seminua, o sujeito tá vendo e fala, não, essa aí é mulher de Deus. De Deus o quê? De Deus o quê? A pessoa de Deus, ela manifesta o caráter de Deus. Sabe que o sujeito é mentiroso e fala que é de Deus, porque traz benefícios. Então, redarguir, meu amigo, é condenar o que está errado. Aí, o apóstolo continua. Redarguas, repreenda, exorte, exortar e ensinar, todos sabem disso, com toda a longanimidade e doutrina, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, as pessoas serão insanas, tá? Não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Você sabe que concupiscência é vontade da carne. Não suportarão a sã doutrina, ou seja, não querem ouvir a verdade. E tendo comichões no ouvido, sabe o que é? Você se lembra? Quando você sentir uma coisa no ouvido, você pega uma peninha, né, um algodãozinho, aí você passa ali, ai, que alívio, não é verdade? Tem pessoa que é assim, tem comichões nos ouvidos, ou seja, quer ouvir o que é agradável a ela, entendeu? Só isso. Ah, irmão fulano é isso, irmão Beltrano é isso, esse aí é o homem de Deus, esse aí é o profeta, entendeu? Tem comichões nos ouvidos. Essas pessoas não gostam de ouvir a verdade, meu. E eu estou dizendo isso porque talvez você, povo de Deus, pode estar caminhando por esse caminho aí, indo nessa direção, sendo enganado. Acorda enquanto é tempo. Acorda enquanto é tempo. Foge dessas conversas fiadas de desigrejar, de não vai ao templo. É por você não ir ao templo que você fica ouvindo conversa fiada, sendo enganado aí. Outra coisa, procura observar quem é a pessoa que você está dando ouvidos a ela. Esse negócio de ficar querendo ouvir palavrinhas bonitinhas, seguir os bonitinhos, o sujeito está lá num estúdio sendo maquiado, tá? Escolhendo palavras que vão fazer cosquinha nos seus ouvidos para depois mandar o Pix para você. Claro, é uma questão de inteligência. Você sabia que a fé e a inteligência caminham uma ao lado da outra? O Senhor Jesus, ele usava a fé e a inteligência. Você não sabia disso, não? Então tá, com o tempo vamos falar mais sobre isso. Andar pela fé e também pela inteligência, entendeu? A pessoa chega aí toda bonitinha, toda maquiadinha e tal, e fala as palavrinhas bonitas, não é verdade? Põe um fundo musical, uma musiquinha bem agradável, fala bem mansinho, escolhendo as palavras difíceis, sabe? De repente você é uma pessoa que, olha, que palavra, né? Aí você vai nos comentários, não, o senhor é o poderoso, o senhor é o bonzão. Nossa, nunca ouvi palavra como essa. Você tem que ouvir a verdade, mano. Você tem que ouvir a verdade enquanto é tempo. Sabe por quê? Eu sempre digo para as pessoas na igreja, cuidado, essa pode ser a última pregação que você está ouvindo, ou pode ser a última que eu estou fazendo. Cuidado com a direção que você está indo. Podem estar te levando para o abismo, falando para você que estão te levando para o país das maravilhas, estão te levando para o inferno, com conversas fiadas, com palavras enganosas, entendeu? Procura saber quem é a pessoa a quem você está dando ouvidos a ela. Às vezes tem um sujeito numa cidadezinha, lá no meio do mato, ele monta lá um quartozinho, pinta, tal, põe uma câmera lá e aparece, não, a partir de hoje eu sou bispo, a partir de hoje eu sou apóstolo, eu sou fulano de tal, e começa a falar coisas decoradas, coisas decoradas que eu ouvi alguém falar, e ele vê que deu certo, sabe? Mandou o Pix e, ó, choveu na continha dele. Epa, o caminho é esse aqui. É só falar coisinhas agradáveis que eles mandam Pix, mandam transferência. Acorda, igreja. Acorda. Sai de casa, vai ao templo. Vai adorar a Deus. Mostra para ele que você precisa dele, que não é ele que precisa de você, não. Ah, bispo, mas a igreja que eu estava indo não estava boa, procura uma outra? Se o lugar que você está olhando, está vendo lá, que é mais um teatro do que uma igreja, sai fora. Vai para a casa de Deus. Vai lá onde você vai aprender a sacrificar, a largar o pecado, a falar mentira, abandonar a mentira. Aprender a andar não apenas em espiritualidade, mas em santidade, meu amigo.
porque só os rituais não vão te levar a Deus. Cuidado, abra bem os teus olhos. O apóstolo Timóteo, ele está falando aqui, ó, e com o passar do tempo, olha só o que o Timóteo fala, desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Versículo 3 do capítulo 4 de 2 Timóteo, ele está falando assim, versículo 3, ó, porque virá o tempo em que não sofrerão a sã doutrina, se tornarão insanos, carnais, mas tendo comichões nos ouvidos, ou seja, só dão ouvido ao que é agradável, não quer ouvir a verdade, não. Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias vontades carnais, concupiscências. Eles vão andar atrás de pessoas que pregam segundo o que eles querem ouvir. Será que você não é uma pessoa assim? Que vive escolhendo igreja que o sujeito fala aquilo que o seu ouvidinho gosta. Não prega o que você precisa ouvir, mas fala o que você quer ouvir. E a sua carne está satisfeita com isso. Aí depois ele diz, desviarão os ouvidos da verdade, voltando para fábulas. Vai parar de ouvir verdade para ouvir fábulas, coisas que te enganam, que te iludem. Aí chega um tempo que você para e olha para trás, meu Deus, será que valeu a pena tudo isso? Cuidado. Você pode estar pagando e pagando caro para ir para o inferno. Eu queria fazer uma oração por você que está participando conosco, você reconhece, poxa, eu estava precisando tanto ouvir um alerta como esse. Eu também estava. Exatamente, quando a gente prega, quando a gente lê a palavra de Deus, ela nos alimenta para alimentar aqueles que estão ao nosso redor. Eu estou repartindo com você um alerta de Deus. Cuidado, igreja. Cuidado com essa história de ficar procurando maneiras de não sacrificar, de não se esforçar. De repente você tem facilidade para pegar aí o seu celular e mandar R$200, 300, 500, até R$1.000 para fulano, que você não sabe nem onde é. O cara está lá no meio do mato, lá de repente está até vendo uma vida podre. É isso mesmo. Largou a esposa, está com outra, ou sei lá o quê. Um monte de mentira, um monte de falcatrua. Está depositando o dinheiro que você manda na conta dele para comprar coisas fora do país, para viajar. Para passar dias em praias, em ilhas paradisíacas, e você acreditando nesses ditos profetas. Então, para e pensa. Para e pensa. Vai para a igreja. Domingo, amanhã, domingo, aos domingos. Vá para a igreja. Sai de casa, vá ao templo. Ouvir a palavra de Deus, sentar ali como todo bom cristão, abrir a Bíblia, ouvir a palavra, prestar atenção em quem está lá, e de repente em cima do altar tem mais um artista do que o homem de Deus, não volta mais. Não volta mais. Você sentou ali, preste atenção no que você está ouvindo, examina com a palavra de Deus. Não está batendo, meu amigo, não volta mais. Exatamente. Vá para um lugar onde estão te pregando a palavra. É o que o apóstolo Tiago está falando. Pregue a palavra insta, no tempo e fora do tempo. Repreenda, condene o que está errado, exorta, ensina, porque tem muita gente aí, com comichões nos ouvidos. Só dá ouvidos ao que lhe é agradável. Mas nem sempre, gente, o que é agradável para a gente é o que é agradável para Deus. Pense nisso. Por isso que Jesus falou, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pense bem nisso. Vamos falar com Deus. Senhor, eu quero te pedir, Pai, que essa palavra ela entre no coração dessa pessoa que ouviu como quem deseja se alimentar, que ouviu, prestou atenção e entende. Talvez, meu Pai, nesse momento, o teu Espírito está entrando no coração dessa pessoa para mostrar para ela os erros que ela anda cometendo, para mostrar para ela que ela, de repente, está até enganada, Senhor, se acomodando. Pai, eu peço pelos desigrejados, ou por aqueles que até aqui têm se convencido dessa doutrina diabólica de desigrejado. Na verdade, a pessoa buscando, vamos dizer, cômodo, né? O que é mais cômodo, né? Ela se tornou uma pessoa acomodada. Já não quer nem sair da igreja, de casa, para ir ao templo te adorar. Tem muita gente saindo de casa para ir para a rua se prostituir, se drogar. Tem sujeito que pega o ônibus e sai de uma cidade, meu Deus, para matar o outro da cidade. O cristão não quer nem sair de casa para ir ao templo te adorar. Mas eu oro, Deus, para que a tua misericórdia cubra, alcance a todos que oram conosco nesse momento. Pai, toca
toca no enfermo e cura, toca no fraco, restaura, o caído levanta, e aquele, meu Deus, que se encontra cego espiritualmente, abra os olhos espirituais, abra o entendimento desta pessoa e abençoe o teu povo. Senhor, muito obrigado, porque sabemos que tu és fiel e que a tua presença tem cobrido as nossas vidas e de todos aqueles que de bom coração têm aceitado, têm entendido e praticado a tua palavra, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, a gente vai ficando por aqui e até a próxima oportunidade. Gente, abre os seus olhos. Você pode ser uma dessas pessoas que está por aí com comichões nos ouvidos e tem gente se beneficiando da sua inocência espiritual. Deus abençoe a todos.